Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo essa monitoria. Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo horário que eu vou disponibilizar. Eu tinha gravado ela antes, mas acabou dando errado a gravação. Não entendi o que houve, aí tô tendo que gravar novamente. Então, eu quero pedir desculpa pelo horário, mas estamos juntos aqui. Se eu falar alguma palavra errada, travar um pouquinho, vocês não liguem, porque já tá um pouquinho tarde, o dia foi um pouco cansativo, então eu tô com o processamento um pouco lento. Mas estamos juntos aqui e vai dar certo. Primeiro eu queria dizer que eu tô à disposição, né, como vocês preferiram a monitoria gravada do que no Meet, por exemplo, acaba tirando um pouquinho dessa conversa, né, entre a gente, retirada de dúvidas, enfim. Mas eu estou à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, a gente vai ter nessa conversa. Podem me mandar mensagem na hora que vocês quiserem. Assim que der, eu respondo. Mesmo que eu possa demorar um pouquinho a responder, por, sei lá, ser muito tarde, eu tá dormindo, ou tá em algum atendimento. Assim que eu tenho um tempinho, eu respondo. Então, podem mandar. Acredito que Júlia também tá à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, não se acanhem. Podem mandar mensagem e a gente vai conversando, tá certo? A prova de Léo é super tranquila. Tem se mantido no mesmo estilo já há algum tempo. Então, desde quando eu e Júlia pagamos, semestre passado também. Então, é uma prova aberta, normalmente 5 questões. E ele abrange todos os temas que ele deu durante a unidade. Então, sempre vai ter um tópico de cada assunto, pelo menos. Ele costuma cobrar aquilo que ele dá em sala de aula, e isso é bom, porque ele não inventa moda, entendeu? É uma prova objetiva, normalmente ele dá casos clínicos e debate esses casos clínicos dentro dos assuntos que ele ofertou, tá bem? Vamos começar. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, é importante a gente entender algumas coisas, principalmente porque a saúde do trabalhador ela vai buscar compreender alguns tópicos, como o ambiente que vai influenciar a saúde, os riscos que existem dentro desse ambiente de trabalho, como prevenir doenças, como promover a assistência dentro desses ambientes para que esses ambientes sejam mais saudáveis e também como reabilitar esses trabalhadores que foram adoecidos dentro desse meio. E para isso a gente precisa caminhar, né, ter um sentido lógico de entender como esse trabalho ele funciona. Primeiro, né, a palavra trabalho em si pode ser entendida de algumas formas. Então, em um contexto assim geral, ele vai ser entendido como um processo pelo qual o ser humano ele vai transformar a natureza, né, e a sociedade para satisfazer as necessidades individuais e coletivas daquele lugar, daquela região, enfim, daquele ambiente como um todo. E vai sofrer alguns aspectos econômicos, então ele vai influenciar em alguns aspectos, como a identidade, a autoestima desse trabalhador, as relações sociais dentro daquele ambiente, a qualidade de vida e também a saúde física e mental. Então, em relação, né, a palavra trabalho, ela pode ser entendida de várias maneiras, e essas várias maneiras ajudam a gente a entender esse termo. Então, como origem da palavra, né, origem etimológica, vai estar relacionado ao sofrimento. Então, é importante, né, a gente entender essa relação também, mesmo que hoje esse conceito tenha mudado, mas originalmente estava relacionado ao sofrimento. Também tem a origem lá na física, que vai ser essa aplicação da força para produzir um deslocamento, um movimento. Então a gente consegue aplicar também, embora não seja um conceito mais social, mas a gente consegue aplicar o social porque tem-se essa utilização da força para produzir o movimento de trabalho. Também tem essa origem religiosa, que pode estar associada com a missão religiosa, uma vocação, que vai produzir contribuição para a sociedade e também para formar o desenvolvimento humano desses indivíduos. Então,
nesse ambiente assim, né, religioso, o trabalho ele pode ser visto tanto como um dever, quanto também como uma forma de dignificar o indivíduo. Então, quando a gente traz esse tópico, principalmente do trabalho para a origem religiosa, é porque ela traz esse aspecto de dignificar esse trabalhador. E, por fim, né, e a mais utilizada, principalmente dentro da saúde do trabalhador, que é a origem social, que vai ser o conceito mais importante para a gente. Vai ser visto como um elemento de inclusão social, como eu já falei, né, uma construção da identidade desse indivíduo, um meio de sobrevivência e um grande determinante de saúde desse trabalhador. Então, boas condições de trabalho vão favorecer a saúde, enquanto condições precarizadas vão aumentar o risco de adoecimento desses indivíduos. Quando a gente fala já da tipificação desse trabalho, a gente tem 3 tipos, né? O trabalho escravo, o trabalho de servidão e o trabalho assalariado, que por mais que seja mais conhecido hoje em dia, né, o trabalho assalariado, e que por muitas vezes a gente acha que todos os trabalhos hoje em dia são assalariados, ainda existem trabalho escravo e trabalho de servidão, mesmo que em menor quantidade. Então, o trabalho escravo vai ser aquele sem liberdade, sem remuneração, onde o trabalhador ele vai ser tratado como propriedade do empregador e vai trazer, né, uma discussão muito grande atualmente, principalmente quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, como eu falei. Hoje a gente fala muito de trabalho assalariado, mas essas outras formas de tipificação de trabalho ainda existem. Infelizmente, ainda existe. Então, o trabalho de servidão, ele vai estar associado ali, principalmente porque com essa ação de servir. Então, mesmo que o trabalhador ele possua alguma liberdade, ele ainda vai estar associado, preso àquele trabalho. Então, por exemplo, no feudalismo, o servo ele possuía sua liberdade, mas ele permanecia preso ali àquela terra. E no trabalho assalariado, né, como mais conhecido, e com maior predomínio atualmente, o trabalhador ele vai vender o seu trabalho, né, a sua força, em troca de remuneração. Então, quando surge esse tipo de trabalho, vem muito atrelado com os direitos trabalhistas e as políticas que vão estar principalmente associadas para garantir uma melhor saúde desses trabalhadores. Então, o trabalho assalariado ele veio a partir dessas lutas trabalhistas e ele vai continuar sendo empregado através dessas leis, desses direitos e das políticas públicas de proteção desse trabalhador. Esse trabalho ele vem evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente fala nessa evolução, são em relação aos sistemas de produção. E aí eles surgem da mesma forma do que a tipificação. Se dividem em 3 formas, e por mais que hoje em dia a maquinofatura ela seja mais utilizada, as outras formas elas não deixam de ser praticadas. Então, no artesanato, a gente tem um trabalhador produzindo manualmente praticamente todo o produto. Então, ele tem uma alta autonomia sobre esse processo, porém uma baixa produtividade por ser um processo manual. O cansaço físico ele é mais predominante, então há uma redução dessa produtividade. A manufatura, que foi quando o trabalho começou a ser dividido e cada trabalhador realizava uma parte da produção, então isso garantia uma maior produtividade desse serviço. E por fim, a maquinofatura, que ela vai surgir com a Revolução Industrial, onde as máquinas elas passaram a dominar, né, ali a produção. Então a produtividade aumentou porque tirou essa necessidade da força humana exclusivamente. Então essa produção foi passada para as máquinas, porém surgiram alguns problemas, principalmente que vão estar ligados com os nossos serviços hoje em dia. Então, jornadas longas e exaustivas de trabalho, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e também uma exploração maior da mão de obra. Então, nessa perspectiva, junto, por exemplo, dos outros tópicos que a gente debateu, também começou a surgir, a partir disso, as leis de proteção ao trabalhador, por conta desse adoecimento relacionado ao trabalho. Caminhando no nosso entendimento em relação ao trabalho, é muito importante a gente entender como os modelos de produção eles vão agir. É algo que Léo sempre vem cobrando nas provas, então normalmente ele traz um caso, traz um exemplo, que vai trazer algumas características e vocês vão precisar dizer qual modelo de produção está sendo detalhado ali
e responder a pergunta que ele vai fazer. Então, ele sempre pergunta, tipo, qual é o modelo de produção e traz outro questionamento, que pode ser características principais desse modelo de produção. Então, foquem bem nesse quadro, porque esse quadro tem tudo que vocês precisam para responder essa questão. Então, a gente tem 4 modelos principais de produção, que é o Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e o Volvismo. O Taylorismo e o Fordismo, eles vão estar bem relacionados, de tal forma que o Toyotismo e o Volvismo também. Então, no Taylorismo, a produção é em massa, os bens são homogêneos e são feitos para grandes estoques, né? O ritmo de trabalho, quem dita, é o indivíduo. O objetivo é estocar. A qualidade do processo, ela é verificada no final da produção. As divisões das tarefas são de formato individual, a autonomia é muito baixa, as demandas são coletivas e a força sindical ela é média. No Fordismo, a gente tem pequenas modificações, né? Que o ritmo de trabalho, quem vai determinar são as máquinas, então tem as famosas esteiras, né? Como ficou conhecido o Fordismo. A autonomia ela já é tida como média e é o que vai diferenciar um pouquinho uma da outra, então foquem principalmente nessas características que diferenciam uma produção da outra. O Toyotismo ele vem para modificar um pouco esse cenário, porque a produção é feita sobre demanda, então quem vai determinar o ritmo de trabalho é o mercado, então ele tem aquele objetivo zero estoque. A qualidade do processo é verificada durante todo o processo, são realizadas por múltiplas tarefas, por meio da hierarquização, e elas eram políticas, né, em relação à força sindical. Já no Volvismo, também é muito parecido, né? Como eu falei, elas vão se relacionar com o Toyotismo. Vai ser sob demanda também. O ritmo de trabalho é em relação às equipes. Também é zero estoque. A qualidade do processo ela é verificada durante as etapas. Também vai utilizar-se de múltiplas tarefas. Vai ser em formato de equipes, as demandas individuais e com algumas políticas institucionais. Então, é importante a gente entender esses modelos de produção, porque a partir dessa forma de organização, né, do trabalho, da distribuição das tarefas, do uso da tecnologia, né, a favor do trabalho, e também dessa relação entre o empregador e o trabalhador, vai influenciar diretamente na produtividade desse trabalho, na carga física empregada, na saúde mental desse trabalhador, nos riscos ocupacionais que esse trabalho vai desenvolver e também na incidência dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. Diante desse contexto, vai se surgir dois tópicos principais em relação a esse trabalho, que é o trabalho precarizado e o trabalho CLT. No trabalho precarizado, vai existir um processo no qual as condições de trabalho elas vão se tornar menos seguras e menos protegidas por direitos trabalhistas. Então, a precarização não é só receber menos ou não ter direito a um salário fixo. Vai trazer outras consequências para esse trabalho. Então, perda de direitos, não vai ter a segurança, né, em relação ao trabalho. Então, vai ser um trabalho inseguro para esse profissional. O aumento da carga de trabalho, uma pressão por produtividade maior, uma maior exposição aos riscos ocupacionais e uma redução da proteção social. Então, essa precarização ela é considerada um importante determinante social da saúde como um todo, porque ela vai aumentar esses riscos de adoecimento do trabalhador. Então, é muito importante para a gente, como fisioterapeutas, entender esse processo de trabalho, porque muitos dos pacientes que chegam para a gente com alguma disfunção, muitas das vezes estão dentro de um ambiente de trabalho precarizado, onde eles não têm essa segurança dentro do ambiente. Então, mesmo que não afete de forma física, que a condição de saúde dele não seja decorrente do trabalho, mas pode afetar de forma a saúde mental, que também influencia no físico. Então, é algo muito importante a gente sempre perguntar para os nossos pacientes, mesmo que não seja um paciente originalmente vindo da saúde do trabalhador, entendeu? Dentro desse ambiente, né, de precarizado, como eu falei, vai ter algumas consequências relacionadas a esse trabalho. Então,
Para saúde física, vai ter uma maior ocorrência de problemas como um todo. E esses problemas, eles vão ocorrer principalmente por causa que vai ter uma menor pausa durante a jornada de trabalho. Essas jornadas, elas vão ser maiores, vai ter uma sobrecarga biomecânica relacionada e também vai ter um menor investimento na ergonomia desses trabalhadores. Então, é precarizado como um todo. Quando a gente fala do CLT, né, da consolidação das leis do trabalho, vai trazer alguns benefícios para esses trabalhadores e garantir esses direitos, como a direito a férias e ao terço de salário, o 13º salário, o FGTS, o seguro-desemprego, uma jornada de trabalho garantida e mais regulamentada, e também direito ao descanso semanal. Então, é uma discussão que está muito em alta, né, em relação às escalas de trabalho, por conta das análises desse trabalhador em relação ao descanso. Então, análise de um dia de descanso remunerado favoreceria um trabalho mais produtivo nos outros dias, enfim, está em alta essa discussão, né, em relação às escalas de trabalho. Então, esse sistema ele vai garantir uma flexibilização um pouco maior, então a contribuição sindical, que ela é opcional, uma negociação individual, né, entre o ambiente, ali entre o ofertante do trabalho e o trabalhador, a regulamentação do teletrabalho, né, hoje em dia o home office, desde a pandemia, está muito em alta, e também em relação ao que participa da jornada de trabalho e não participa. Então, o descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca de uniforme que está dentro da jornada de trabalho, por mais que muitas vezes em alguns ambientes de trabalho não seja colocado, mas está dentro da jornada de trabalho, como, por exemplo, também o que não está, né, que é o deslocamento, né, entre a casa e o trabalho e casa, não está dentro da jornada do trabalho, mas que esses outros aspectos estão, que por muitas vezes não é seguido, mas é regulamentado. Outro tópico muito importante para essa prova é em relação aos modelos de trabalho. Então, vou passar assim, né, uma visão geral sobre todos os 5 que vocês viram, para que vocês cheguem lá sabendo. Vocês não precisam saber muito, tipo assim, nossa, eu preciso saber cada tópico de cada modelo de trabalho, mas vocês precisam entender o que cada modelo de trabalho ele vai ter, né, como definição. Então, primeiro, né, pejotização. Ela vai ocorrer quando um trabalhador ele presta serviço por meio de uma pessoa jurídica. Então, a gente vai lembrar do famoso PJ. Então, vai ser o PJ em vez do CPF, por exemplo, né? Então, ele não vai ser contratado pelo CLT, por exemplo. Vai ser por outro regime. Tem algumas vantagens, como uma maior autonomia, né, em alguns casos. Possibilidade de negociação direta com o trabalhador, com o empregador. Benefícios tributários também, em algumas ocasiões, né, em determinadas situações. Mas também vai ter algumas desvantagens, como a ausência dos direitos que o CLT ele produz, por ter o vínculo empregatício, né? E também a necessidade desse próprio trabalhador organizar a sua previdência social. Então, como ele não vai ter direito ao que normalmente o CLT tem, ele precisa ter essa organização, né, financeira e também em relação à previdência, à proteção, né, previdenciária. A uberização, que hoje em dia também está muito em alta, então vai ser um trabalho baseado em plataforma digital. E a gente tem como exemplo motores de aplicativo, né, como o próprio nome já diz, mas também temos os entregadores e os prestadores de serviços sob demanda. Então, as características desse modelo vai ser a remuneração por tarefa, os horários eles vão ser flexíveis, o uso vai ter, né, o uso intensivo dos aplicativos para essa gestão do trabalho e principalmente essa renda variável, que vai ser um dos tópicos principais de adoecimento do modelo de uberização, porque por ter esse desafio frequente da instabilidade de renda, acaba-se tendo uma jornada de trabalho muito prolongada para atingir os ganhos desejados, então atingir as metas. Acaba-se tendo
horas excessivas de trabalho. Então, vou dar um exemplo, né? Um tempo atrás, eu estava vindo de Uber para casa e o rapaz falou que ele bateu as 12 horas que o aplicativo libera. Então, por exemplo, o aplicativo da Uber, ela libera que o trabalhador fica ativo lá apenas 12 horas por dia, justamente para reduzir esses riscos relacionados ao trabalho, porque é um trabalho que está ali movimentando-se com um automóvel, então o risco de acidente ele se torna maior. Então ele tinha desligado o aplicativo da Uber e ligado do 99 para ter as 12 horas de 99, mesmo que ele não tenha descansado, que ele não tenha dado pausas, ele ligou um aplicativo no outro, assim, um seguido do outro, para conseguir bater a meta do dia. Então a jornada de trabalho ela é mais prolongada. A terceirização, que é quando uma empresa ela vai contratar outra empresa para executar um trabalho, um serviço. Então, dentro da UF, a gente vê muito esses exemplos. Então, em relação a limpeza, segurança, manutenção de algum equipamento e alimentação. Como, por exemplo, a empresa que gere o RU. Então, contrata-se uma empresa para gerar aquele serviço. A quarteirização, que ela vai ser a terceirização da terceirização. Então, como exemplo, uma empresa A ela contrata a empresa B para contratar a empresa C. Então, esse processo de contratar uma empresa para contratar uma empresa para prestar um serviço vai dificultar essa fiscalização das condições de trabalho e também das responsabilidades desses empregadores como um todo. E, por fim, o emprecariado, que é aquele empreendedorismo disfarçado. Então, as pessoas acham que o empreendedorismo vai trazer muitos benefícios, mas que, na maioria das vezes, acaba trazendo uma precariedade associada. Então, pode trazer instabilidade econômica, uma ausência da renda fixa, como também discutido em outros aspectos, né, do modelo de trabalho, e essa relação com a insegurança do trabalhador dentro desse ambiente do trabalho como um todo. Então, essa insegurança, tanto física, por não ter, né, esse apoio da Previdência Social, quanto também segurança financeira, vai trazer alguns riscos à saúde, e nesse caso, principalmente em relação à saúde mental desse trabalhador. Partindo agora para um tópico muito importante, né, desse primeiro módulo de vocês, que já entra na nossa relação com o trabalho, que é a saúde do trabalhador no SUS. Dentro dessa saúde do trabalhador, é importante a gente entender que vai ser dentro dessa política que vai integrar os níveis dessa atenção no SUS. Então, todos os níveis de atenção ela vai estar integralizada para promover saúde, prevenção de doenças, identificação de riscos, tratar os agravos relacionados ao trabalho e reabilitar trabalhadores que sofreram esses agravos. Então, essa promoção da saúde, principalmente, vai estar relacionada com campanhas, né, como vocês desenvolveram, orientação ergonômica, incentivo à atividade física também, que é um tópico muito importante. E também, por fim, assim, de exemplos que a gente pode falar em relação à educação e saúde, porque muitas das vezes os trabalhadores nem entendem o porquê estão adoecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, essa educação e saúde, ela é muito importante. A partir disso, a gente também tem um tópico que traz uma visão para essa diminuição desses riscos relacionados ao trabalho, que é a vigilância em saúde do trabalhador, que vai ser responsável por identificar esses riscos, que a gente já veio conversando sobre, investigar os acidentes relacionados ao trabalho, e a partir dessa investigação, a gente consegue compreender melhor como o trabalho está sendo desenvolvido e prevenir posteriormente. Então, monitorar doenças relacionadas ao trabalho e propor também mudanças nos ambientes laborais. Então, essa vigilância ela não observa apenas o trabalhador, ela vai observar o processo produtivo e as condições que esse processo está definido ali naquele ambiente. Então, as condições de trabalho como um todo. E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou começar falando do RENAST, né? O RENAST vai ser a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. No slide está escrito só com um T, mas
houve-se, né, a modificação para 2Ts, porque agora é do trabalhador e da trabalhadora. Então, essa rede ela vai organizar essas ações de saúde, né, para os trabalhadores dentro do SUS. Então, tem como objetivo ampliar o acesso, integrar a promoção, prevenção, vigilância e assistência à saúde e articular também os diferentes níveis de atenção em saúde para favorecer esse atendimento do trabalhador. Em seguida, a gente tem o SEREST. O SEREST ele vai ser os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, eles vão oferecer serviços especializados que vão ter como função assistência especializada a esse trabalhador, uma investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, apoio técnico aos demais serviços do SUS, vigilância dos ambientes de trabalho e também a educação permanente para os profissionais de saúde. Então, o SEREST ele vai atuar de forma articulada com o RENAST e vai ter como finalidade, né, todos esses processos juntos, vai ter como finalidade reduzir esses acidentes, esses agravos decorrentes dos ambientes e dos processos de trabalho. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, mais importante, que foi o que gerou todo o resto, que é o PNSTT, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai ser baseado nos princípios do SUS. Então, a gente tem a integralidade, a universalidade e a equidade, mas também a participação social e a descentralização desse serviço, que vai gerar como Gente, a vida do estudante não é fácil. Minha memória acabou durante a gravação. Eu não sei se eu falei lá no início, mas eu tinha gravado pelo computador. Tinha tentado gravar, mas não consegui. Aí gravei a primeira vez, deu errado. E agora a gente tá na luta pra gravar a segunda vez. Mas vai ter que dar certo dessa vez, não é possível. Então vamos retomar, né? O vídeo vai ficar meio cortadinho, mas vai dar certo. Então, como um todo, né, essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador vai gerir, né, essa assistência integral ao trabalhador como um todo. Então, assim, como um resumo, né, pra gente conseguir fixar bem o que cada um vai fazer, o PNSTT é a política que define princípios, diretrizes e objetivos, né, desse serviço. O RENAST vai ser a rede que organiza as ações de saúde do trabalhador no SUS. E o SEREST vai ser os serviços especializados que vão executar a assistência, a vigilância e o apoio técnico dentro dessa rede, né, dentro do RENAST. Outro assunto, né, que vocês viram nessa unidade, que o Léo costuma sempre cobrar nas provas, que é essa diferença, né, de acidentes e doenças e a diferença dentro desses tópicos. Então, a gente vai ter o acidente típico, que é aquele que ocorre durante a execução da atividade profissional. Então, a gente vai ter quedas, cortes, choques elétricos, né? Então, a gente vai acontecer dentro do local de trabalho, no horário do trabalho. O acidente de trajeto, que vai ocorrer no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa. E os acidentes atípicos, né? Que é aquilo que não consegue ser previsto para ocorrer. Então, como agressão, né? Por terceiros, assaltos, desabamentos, coisas desse tipo, né? Que não dá para se prever que vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. É importante a gente entender como esses acidentes eles vão influenciar, porque eles vão combinar alguns fatores. Então, principalmente dentro dos acidentes típicos, né? Porque são aqueles que podem ser que tem-se o risco relacionado ao trabalho propriamente dito, né? Então, pode estar relacionado ali com fatores ambientais, como um piso escorregadio, uma iluminação inadequada, ruído, calor excessivo, coisas desse tipo. Já quando a gente fala de doenças, a gente tem dois tipos, que é a doença do trabalho, que são aquelas doenças comuns, mas não exclusivas do trabalho, então, como exemplo, lombalgia, ansiedade, e as doenças profissionais. Então, quando a gente for pensar em doenças, foque nisso. As doenças profissionais vão ser aquelas que vocês não vão ter dúvidas que estão relacionadas ao trabalho. Então, pensem principalmente na perda auditiva por alto ruído. Então, eu só vou ter a perda auditiva porque eu estou trabalhando. Então, é determinante do trabalho, ela é exclusiva daquele trabalho.
Então, dentro dessas doenças relacionadas ao trabalho, a gente vai ter uma classificação. Classificação 1, 2 e 3. É algo que Léo realmente tende a cobrar na prova. Então, a 1 vai ser o trabalho como causa necessária. Então, por exemplo, intoxicação por chumbo, a silicose, doenças profissionais legalmente reconhecidas também. A 2 vai ser o trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Então, doença coronariana, principalmente quando a gente fala de trabalhos noturnos. Doenças do aparelho locomotor, como as DORTs, câncer e varizes dos membros inferiores. E o terceiro tipo, que é o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já estabelecida. Então, o trabalhador já tem aquela doença e o trabalho ele promove o aumento ou uma crise daquela doença. Então, bronquite crônica, dermatite de contato, asma ou doenças mentais. A partir dessas doenças, desses acidentes, levanta-se um alerta, principalmente quando a gente fala de acidente, que é em relação aos sistemas de notificação. Então, a utilização do CAT e do SINAM. Outro tópico que vocês têm que saber, né? Eu lembro que no meu semestre, os monitores, quando a gente perguntou sobre esses códigos, né, dos auxílios, falaram que o Léo normalmente não cobrava. Foi a primeira coisa que eu li quando eu peguei a prova, foi que ele pediu ele deu uma situação lá e perguntou qual auxílio o trabalhador ia receber. Então, leiam com atenção e vai dar certo, né? Então, a gente tem o auxílio reclusão, que é o B25, que vai ser concedido a dependente da pessoa em reclusão. O auxílio doença, que é o B31, que vai ser o adoecimento relacionado ao trabalho, ou que precisa do afastamento. O salário maternidade, que é o B80, né, que vai ter a licença por gestação ou também por adoção. O auxílio acidentário, que é o que mais a gente tem acesso, né, e contato, que é o B91, que vai dar essa estabilidade financeira para o trabalhador, como também a reabilitação desse profissional. E, por fim, o auxílio acidente, que também a gente tem mais contato. Então, provavelmente, né, não estou dando certeza de nada, até porque eu não tenho acesso, mas se for cair na prova, acredito que caia o auxílio acidentário ou o auxílio acidente, né, o B91 ou o B94. Então, no auxílio acidente, que é o B94, há sequelas, né, desse acidente ou incapacidades e garante ao trabalhador 50% do salário ofertado. Então, diante disso, né, que surgem esses serviços de reabilitação do profissional que vai tentar retomar, né, a funcionalidade desse trabalhador para que ele consiga, posteriormente, executar suas atividades laborais da melhor forma possível. E, por fim, né, a gente tem, né, dos assuntos dessa prova, o laudo fisioterapêutico, que é o que a gente faz. Mas antes de falar do laudo, eu vou voltar só um pouquinho lá atrás, que eu acabei esquecendo de explicar um pouco como é feito o CAT, né? Quando eu cheguei no laudo foi que eu lembrei, assim, desculpa, eu só citei. Mas esse CAT, ele vai ser um documento oficial utilizado para comunicar esses acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Então, os dois, né? Acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Pode ser emitida pelo empregador, pelo próprio trabalhador, pelo sindicato daquele trabalhador, pelo médico ou por alguma autoridade pública naquele ambiente, quando necessário, mas é mais difícil. Então, ele vai ser emitido, né? Ele deve ser emitido mediante aliar alguma suspeita em relação ao trabalho ou em situações que aconteçam realmente, por exemplo, o acidente. Então, ele vai ter como função essa comunicação oficial, né, do acidente do trabalho, vai permitir o acesso a benefícios, né, previdenciários para esse trabalhador, vai servir principalmente para registrar estatísticas. Então, é importante a gente ter acesso a esses documentos por isso. Então, entender em quais ambientes existem maior riscos de tais acidentes, por exemplo, e vai facilitar a investigação desses acidentes também. E nesse CAT tem que constar algumas informações importantes, né? Como a identificação do trabalhador, da empresa, a descrição do acidente, data desse acidente, horário, qual foi a lesão e o local do ocorrido.
Já o SINAM, ele vai registrar doenças e agravos de notificação compulsória. Então, dentro da saúde do trabalhador, ele vai permitir identificar doenças ocupacionais, monitorar acidentes graves, acompanhar, por exemplo, intoxicação por algum material e orientar também a ação da vigilância para que seja de forma mais efetiva dentro desses ambientes de trabalho. Então, a diferença, né, do CAT para o SINAM, que o CAT ele vai ser um documento trabalhista e o SINAM ele vai ser um Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. O CAT ele vai garantir um registro do acidente para fins legais e o SINAM ele vai produzir informações epidemiológicas desses acidentes. O CAT ele vai estar relacionado aos direitos do trabalhador e o SINAM vai estar relacionado ao planejamento dessas ações do SUS para diminuir esses agravos relacionados à saúde. Tá bem? Só dando um adendo, porque quando eu cheguei lá no laudo eu lembrei desses, que é importante, né? Vocês saberem como produzir esses materiais de registro, né? Em relação à saúde do trabalhador. Então, passei até demais. Vamos terminar no laudo, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o laudo. O laudo fisioterapêutico, ele vai ser um documento que ele é tido como um documento técnico-científico, porque ele vai registrar de forma objetiva, assim, os resultados de uma avaliação, da nossa avaliação funcional daquele trabalhador e suas implicações para a capacidade desse trabalhador de realizar as atividades laborais. Então, vai ter como principal função responder algumas questões, como o trabalhador ele vai possuir capacidade para exercer suas funções, existe alguma limitação, alguma dependência funcional desse trabalhador dentro desse ambiente, vai ser necessária alguma readaptação, porque possa ser que seja necessário, há necessidade também de algum afastamento temporário desse trabalhador, quais adaptações podem reduzir o risco de novos agravos. Então, vai ser nesse laudo que vai trazer algumas informações para guiar, né, todo esse processo do trabalhador com o empregador. Então, o laudo ele vai ser importante por conta que vai participar desse processo de reabilitação desse profissional, vai garantir uma readaptação desse ambiente de trabalho, vai também ser importante para perícias administrativas também, o acompanhamento clínico desse trabalhador, programas de retorno ao trabalho também, e o apoio de decisões como um todo dentro da equipe multidisciplinar ali, como por exemplo, sei lá, dentro do Sereste. Então, dentro desse laudo é importante ter a identificação do paciente, os métodos utilizados dentro da avaliação. Então, eu vou descrever minha avaliação funcional, então, avaliação postural, goniometria, por exemplo, testes musculares, testes de força, escalas de dor, testes ortopédicos utilizados. Eita, gente, desculpa, soluço. Junto dos resultados que esses testes me proporcionaram. Então, em relação à amplitude do movimento, a fraqueza muscular, a velocidade da marcha, que pode ter sido prejudicada. Vou também trazer, dentro dessa perspectiva, uma avaliação qualitativa desses movimentos. Então, compensações, a própria qualidade da marcha, o equilíbrio, coordenação motora, dependência funcional. É importante também, dentro desse laudo, ter uma classificação, né, da CIF, que vai trazer essa visão, né, geral, e através desse código da CIF, que foi desenvolvida pela OMS, para ter essa visão mais ampla. Então, é um código que os trabalhadores de saúde, né, os profissionais de saúde conseguem compreender e traz uma qualidade maior para o nosso laudo. Então, dentro desse parecer técnico, ele precisa ter uma fundamentação. Então, ele precisa dar para o meu trabalhador uma informação principalmente no sentido judicial. Eu preciso dizer como aquele meu trabalhador está. Então, não é apenas dizer que ele está com uma redução da amplitude do movimento, mas como essa redução dessa amplitude do movimento vai interferir no seu processo de trabalho. Então, ele vai ser um parecer técnico conclusivo que vai responder questionamentos, especialmente em contextos legais, né, ou judiciais. Então, eu posso trazer essa perspectiva. O meu paciente, ele tem tais limitações e essas limitações interferem de forma incapacitante
no seu trabalho e também trazer em relação a essas incapacidades o prognóstico para esse trabalhador. Então, de uma forma geral, o laudo vai ser esse documento técnico e vai trazer várias informações sobre o trabalhador, a nossa avaliação funcional, os resultados da nossa avaliação funcional, o que a gente usou nessa avaliação funcional e como os resultados encontrados elas impactam na vida desse trabalhador. Então, vai ser como um todo esse meio entre o trabalhador e a busca, né, pelos seus direitos, tá bem? A gente encerra por aqui, né? A gente finaliza com o laudo. Eu desejo a vocês uma ótima prova. Eu espero ter ajudado. Peço perdão pela enrolação, assim, em algumas palavras, em alguns termos. É o cansaço do estudante. Eu, como eu falei no início, estou à disposição para ajudar vocês no que vocês sentirem dificuldade. Podem me mandar mensagem, tirarem suas dúvidas, que eu estou aqui para isso, tá bem? Então, uma ótima prova, vai dar tudo certo. A prova de lá é tranquila, vocês prestem bastante atenção no que as perguntas estão trazendo, né? Porque às vezes tem alguns termos que podem confundir. Então, leiam com calma, revisem, descansem no dia anterior. Então, nada de dormir tarde na quinta-feira, durmam cedo, acordem cedo ali para conseguir se organizar com calma para a prova. Faça aquela revisão rápida, mas não se estressem para a prova, porque vai dar tudo certo, tá bem? Um beijo, qualquer coisa, mandem as ordens por mensagem. Estou à disposição.